Muito bom dia, vamos lá. Agora são 7 da manhã, 3 para 7 da manhã, no dia 19 de agosto. E mais um dia os mercados mundiais aqui estão operando para baixo. Commodities, petróleo caindo mais de 3%. O único que está subindo agora de commodity é o ouro, subindo pouco, 0,2, 0,3%. Índices futuros americanos caindo 0,6%. Europa caindo 1% mais ou menos, tá? O que a gente viu ontem foi que a ata do Fed, ou seja, a ata do Federal Reserve, o Banco Central americano, falando que eles podem e deverão começar a diminuir o seu ritmo de compra de ativos mensais, que hoje está em 120 bilhões de dólares, ainda esse ano. Desses 120 bilhões, eles compram 80 bi em título público americano e 40 bi em MBS, que são títulos lastreados à hipoteca, mas eles ainda estão numa super divergência. Há quem diga que eles devem diminuir primeiro os títulos lastreados em hipoteca, outros de forma gradual e igual. Há quem diga, dentro do membro deles do comitê, que eles podem diminuir o ritmo de compra, mas mesmo assim não subirem as taxas de juros, e há quem diga quem não deve mexer ainda. Eu sigo na linha que eles não farão qualquer mudança significativa, principalmente nos juros americanos no curto prazo, tá? Mas de qualquer maneira, essa fala deles, o mercado começa a ficar ressabiado, que tá viciado. Eu brinco que o mercado tá com aqueles esteroides, ele tá acostumado a ter uma injeção de capital trilionária anual e isso faz com que inflem, né, os preços dos ativos, como a gente vem falando no último ano como um todo, no mundo no geral. E aí, quando você retira isso, o que é que o mercado vai entender? No meu ponto de vista, mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que passar por uma correção saudável do mercado, e aqui eu não falo só do mercado de ações, mas do mercado no geral, na economia real, para passar a ser menos dependente de um Estado, menos dependente de uma injeção de capital que muitas vezes infla o preço desses ativos e leva a uma inflação de ativos. Mas enfim, o mercado fica ressabiado, o mercado ele é volátil, a gente sabe que os ciclos econômicos são geralmente assim e a gente tem que estar, por isso, preparado na diversificação da carteira, porque a gente não sabe o que vem pela frente, não só no Brasil, mas como no mundo todo. Sabemos que haverá volatilidade como já está tendo, e isso acontece historicamente sempre. Então você tem um ciclo que sobe, um ciclo de baixa, e a questão é tentar tirar proveito de ambos os ciclos da melhor maneira, se protegendo e fazendo umas alocações mais ponderadas e mais de acordo com o teu perfil, para ser o que a gente chama, ou que o Taleb chamou no livro dele, de antifrágil, saber tirar proveito também dos momentos mais complicados, tá? Hoje nos Estados Unidos tem ainda o pedido de seguro-desemprego, e o emprego é um dos fatores que determina, segundo o pessoal do comitê do Banco Central Americano, que determina quando esses juros subirão. Tá? Como o mercado de trabalho ainda está longe do que estava pré-Covid, eu acredito que esse é um dos fatores que eles não mexerão nessa taxa. Tá? Falei bastante hoje dos Estados Unidos, porque naturalmente isso é algo que contamina ou leva para o mundo inteiro um sentimento de mais otimismo ou mais aversão às bolsas e também aos nossos investimentos, tá? Bom, na Europa hoje não tem dados importantes, mas a bolsa caindo. Ontem saiu às 3 da tarde essa ata do Banco Central Americano, então a Europa já estava fechando, está refletindo hoje essa queda, o que no Brasil já refletiu, e o DXY, que é o índice de dólar frente a 6 moedas globais, o dólar se valorizou, mas nada demais, também na casa do 0,3, 0,4%, tá? Ontem aqui o dólar realmente se valorizou praticamente 2% frente ao real. Lembrando que esses movimentos micros tendem a acontecer, tenderão a continuar acontecendo, mas quando eu falo que eu acho que o real tem um amplo espaço de valorização, é num cenário um pouco maior. Para quem me acompanha, nós estamos falando ali para o começo de 2023, tá bom? Claro, se não houver qualquer ruptura no meio desse caminho. E no Brasil foi aprovado na Câmara que microgeradores solares, um projeto para que eles tenham incentivo na produção com diminuição de taxa. Enquanto isso, a mudança do imposto de renda, a tramitação da votação do imposto de renda foi alterada mais uma vez na Câmara, ainda por muitas divergências entre todos os participantes, como eu falei ontem aqui, tanto estados como governo, como entidades empresariais, e ainda o Brasil, no meio desse mundo todo que está caótico, no sentido de brigas geopolíticas como no Talibã, ou agora as falas do Banco Central Americano, a gente tem ainda os nossos problemas domésticos de como encaixar o novo aumento do Bolsa Família
família dentro dos novos gastos sem estourar o chamado teto de gastos, tá? Então, vamos lá, força, a gente tem que diversificar essa carteira, os ciclos vão e vêm, acontecem, é normal dentro de um cenário como um todo e a gente tem que tentar o máximo se proteger disso. Então, uma ótima quinta-feira a todos, um forte abraço, Bruno Musa.